Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, ativa também as notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Por falar em live, o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 1h30 da tarde. E a gente vai receber Rogério Barolo para falar sobre o São Paulo e Wagner Frederico para falar sobre o Santos. Afinal de contas, às 6h30 da tarde tem Sansão. Bora começar o vídeo agora, não sem antes dividir uma dica super importante. Quero contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de StreamBet, casa de apostas, que você precisa conhecer. Primeiro por causa do bônus que ela oferece, 125% de bônus. Usando o cupom Nicola, vou deixar um link aqui no comentário fixo para você pegar, você tem direito a 125% de bônus. Ou seja, se fizer um primeiro depósito de R$100, vai passar a ter mais R$125 de bônus, um total de R$225 para fazer suas apostas. Nessa quinta-feira, por exemplo, uma boa é o jogo da seleção brasileira. Tem Brasil e Venezuela, jogo das eliminatórias da Copa, partida na Venezuela. Separei aqui as odds dessa partida. Vitória da Venezuela pagando R$ 9,99. O empate pagando R$ 5,24, enquanto a vitória da seleção brasileira paga R$ 1,28. Vale a lembrança de que o Brasil é líder das eliminatórias, 8 vitórias em 8 jogos, enquanto a Venezuela é a última colocada com uma vitória, um empate e 7 derrotas. É legal contar também que além do resultado de empate, vitória ou derrota, você tem outras alternativas. Queria destacar duas. A primeira delas, se ambas as seleções marcarem, pagando R$ 2,21. Se você apostar que só uma das seleções vai marcar ou nenhuma, você ganha R$ 1,62 para cada real apostado. Outra sugestão, se o Brasil marcar nos dois tempos, aposta pagando R$ 2,03, essa bem interessante. Para completar, não se esqueça de usar o cupom do Nicola para ter acesso a esse 125% de bônus. Vou deixar o link da StreamBet no comentário fixo. Aproveite e não fique fora dessa. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre a rodada cheia de zebras dessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro, a começar pelos 3 líderes. Nem Atlético Mineiro, nem Palmeiras, nem Flamengo venceram. E a curiosidade é que os 3 saíram na frente. O Atlético Mineiro, por exemplo, abriu o placar contra a Chapecoense com um gol do Boreiro, mas acabou tomando a virada. E somente no finalzinho, com um gol marcado a 7 minutos do fim, o Sacha decretou um empate em 2-2. O Atlético Mineiro foi o primeiro a entrar em campo e o empate parecia bem ruim. Acabou não sendo, porque um pouquinho mais tarde, o Flamengo também empatou em 1-1 com o Red Bull Bragantino. O Pedro abriu o placar a favor do Flamengo. No segundo tempo, o Arthur marcou um golaço que garantiu o gol de empate. O Flamengo cheio de desfalques, muitos problemas, assim como o Atlético Mineiro. O Fla ainda tomou alguma pressão do Red Bull Bragantino nos minutos finais e voltou ou voltará para o Rio de Janeiro com um empate 1-1. Nem vai voltar porque o próximo jogo é em Fortaleza contra o Fortaleza. O time fica em São Paulo, mais especificamente em Atibaia, vai direto para o Castelão. Bom, um pouquinho mais à noite, às 21h30, começou o jogo do Palmeiras contra o América em Minas Gerais. E assim como o Atlético e o Flamengo, o Palmeiras saiu na frente, gol marcado pelo Rony. Mas no segundo tempo nada deu certo para o Verdão. Primeiro o Felipe Azevedo perdeu um pênalti a favor do América. Depois, com um gol do Patrick, um golaço, e em cobrança de pênalti do Ademir, o América acabou virando e venceu por 2-1. O gol do Ademir de pênalti saiu aos 48. A rodada ainda teve um empate em 0-0 do Ceará com o Inter, a vitória do Atlético Paranaense por 2-0 contra o Atlético Goianiense. Na condição de visitante, o Sport fazendo 3-1 contra o Juventude, mais uma vitória, a segunda seguida do Sport. O Fortaleza vencendo o Fluminense no Rio de Janeiro por 2-0, além do empate em 2-2 entre Grêmio e Cuiabá. Falo sobre o Grêmio daqui a pouquinho. Última curiosidade sobre a rodada. Além do fato dos 3 líderes não terem vencido, a gente ainda assistiu a apenas 2 vitórias dos mandantes nessas partidas. As vitórias dos mandantes, obviamente, do Sport, 3-1, e também a vitória do América Mineiro por 2-1 contra o Palmeiras. Todos os outros mandantes acabaram empatando ou perdendo. Bora mudar de assunto e falar agora a respeito de Abel Ferreira. Antes de falar sobre a oferta da Espanha, que eu contei lá no começo do vídeo, só para relatar que ele ficou revoltado com a arbitragem na derrota por 2-1 contra o América. Ele atribuiu ao Voaden, Leandro Pedro Voaden, a grande responsabilidade pelo tropeço fora de casa. Isso porque no comecinho do segundo tempo, quando o Palmeiras vencia por 1-0, o árbitro acabou não expulsando o Eduardo Baumann,
que é o zagueiro do América. A frase do Abel foi a seguinte, abre aspas: "Uma pena que o VAR estava ocupado comendo pipoca e não viu o que todos viram. Teve interferência direta." A primeira reclamação foi para o árbitro de vídeo, depois ele fez uma série de reclamações ao Voaden dentro de campo, disse que vai pedir para que o Voaden não apite mais partidas do Palmeiras. Só para relatar que os 2 gols do América, ou melhor, que o América teve 2 pênaltis a seu favor, um que o Felipe Azevedo perdeu e outro que o Ademir acabou convertendo. Um dos pênaltis bastante polêmicos também rendeu muita reclamação. Palmeiras que vem numa sequência de 5 jogos sem vitória, derrota para o América, empate com o Juventude, empate com o Atlético Mineiro 2 vezes, os jogos da Libertadores da América, além da derrota para o Corinthians, momento ruim. O Palmeiras acaba de cair da 2ª para a 3ª colocação, foi ultrapassado pelo Flamengo, mesmo com 2 jogos a mais do que o rubro-negro. O título do Campeonato Brasileiro é praticamente descartado, vai sobrar apenas a Libertadores da América. Bom, bora falar agora sobre essa informação exclusiva que eu prometi no começo do vídeo. O UOL entrevistou o Hugo Cajuda, que é um empresário do Abel. A entrevista aconteceu nessa semana e o Hugo afirmou que o Abel já teve 6 propostas diferentes desde que chegou ao Palmeiras. Ele assegurou que o planejamento do Abel é de continuar no Verdão, que ele está muito feliz no clube e que na semana passada o Abel recusou uma proposta de um clube de fora. Não quis dar mais detalhes e a história morreu por aí. Fui checar com uma pessoa muito próxima ao Abel que time era esse que tentou a contratação do Abel Ferreira na semana passada. E a informação que eu obtive é de que a proposta veio de um clube da Espanha, um clube da primeira divisão. Essa pessoa não quis dar mais detalhes, não quis abrir que clube era esse o interessado. Não, certamente não é o Barcelona que vive essa situação de demissão do Koeman. Se fosse, imagino que o Abel trocaria o Palmeiras pelo Barcelona. Ou você que é palmeirense não trocaria. Pois bem, estava pensando aqui quais poderiam ser as possibilidades. No fim de semana, o Getafe, que é a lanterna do Campeonato Espanhol, demitiu o Mikel. Campanha horrorosa. Mitchell que fala, tá? Só para pronunciar de maneira correta. 1 empate e 7 derrotas nos 8 primeiros jogos, 1 pontinho conquistado em 24 possíveis. O Mitchell acabou sendo demitido. O time, como eu contei, é o lanterna do Campeonato Espanhol e pode ter partido do Getafe esse convite ao Abel. Repito, essa pessoa próxima ao Abel com quem conversei não quis dar mais detalhes a respeito do clube interessado. A informação que eu tenho é que é um time da primeira divisão do futebol espanhol. E imagino que possa ter sido o Getafe, até por conta dessa situação extremamente complicada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 13h30 da tarde. Bora falar sobre São Paulo e Santos, bora falar sobre as últimas do mercado e responder a todas as perguntas de vocês. Combinado? A gente se vê um pouquinho mais tarde. Abraço, tchau, tchau.